bom dia. Ah, eu hoje gostava de vos falar sobre Zaqueu e sobre a sua estatura improvável. O nome é assim um bocado estranho, mas já vou explicar o que é que isso significa. Nós, quando pensamos em Zaqueu, pensamos num homem baixo, mas hoje vamos ver que ele era tudo menos baixo. Ele era um homem com uma estatura invejável e que tinha características que deviam servir de referências para todos nós. Nesta curta meditação vou tentar mostrar-vos isso mesmo. Um pouco sobre a sua alta estatura, um pouco sobre aquilo que o fez diferente e que mereceu a confiança de Jesus Cristo e a visita à sua casa. E vamos ver um pouco sobre a história verdadeira de Zaqueu. Antes de mais, a mensagem desta manhã vai ser feita em três premissas. Aquilo que nós vemos na Bíblia de características sobre Zaqueu, como é que a Bíblia, neste caso, o caracterizava. Vemos também como é que as outras pessoas o consideravam, qual era a opinião dos seus conterrâneos acerca de Zaqueu. E, finalmente, vamos ver aquilo que nós conseguimos ver nas entrelinhas que aponta para o caráter de Zaqueu. Quanto à primeira parte, o que é que a Bíblia nos diz de Zaqueu? Vamos analisar então Lucas 19. E do versículo 1 até ao versículo 10 temos aqui a história de Zaqueu. Resumidamente, eu vou explicar-vos. Nós encontramos aqui uma história em que Jesus entra por Jericó, decide passar Jericó pelo caminho, e Zaqueu sabe disso, e Zaqueu sai da sua casa e pensa, eu vou ter que descobrir, vou ter que ver quem é este Jesus. E não conseguindo por causa da multidão e porque ele era baixo, de estatura baixa, ele resolve não desistir. E então vai à procura de uma árvore onde consegue subir e de forma discreta ver Jesus a passar pelo caminho. O Senhor Jesus, ao passar pelo caminho, sabendo que ele está lá, apesar de não ser visível, mas percebendo que ele está lá porque o Senhor sabe tudo, disse: Zaqueu, eu sei que tu estás aí, deste depressa, eu quero ir à tua casa. E ele desceu e recebeu Jesus em casa. As outras pessoas ali à volta não gostaram muito, porque não gostavam de Zaqueu. Entretanto, o Senhor esteve lá em casa e houve transformação na vida de Zaqueu. Tanto é que Zaqueu depois diz que eu vou dar metade dos meus bens a quem precisa, e se tiver feito alguma asneira ou ter enganado alguém ou defraudado alguém, eu restituo em quadriplicado. E o Senhor diz que houve salvação naquela casa. E, portanto, é um final feliz. Isto é um pouco a história de Zaqueu, resumidamente, do versículo 1 até ao versículo 10 do capítulo 19, é isto que nós temos. O que é que nós vemos na Bíblia sobre Zaqueu? Primeira coisa, vemos que ele era o chefe dos publicanos, que era o chefe, no fundo, dos cobradores de impostos, porque por ser publicano era cobrador de imposto. E a questão é, ele seria talvez um diretor da repartição de finanças da zona, seria o diretor da cobrança de impostos da Judeia, não sabemos. Sabemos que ele era um diretor e era um responsável ao nível da cobrança de impostos. Alguém com poder, alguém com autoridade. Ser cobrador de imposto ou ser publicano não era necessariamente pecado. A prova disso nós vemos neste caso em Lucas 3, quando um conjunto de publicanos chega ao pé de João Batista e no fundo queria ser aceite. E João Batista, entre outras coisas, diz-lhes: não peçais mais do que vos está ordenado. Ou seja, não disse nunca, deixem de ser publicanos. Disse, não, continuem a desempenhar a vossa função de cobrar os impostos, mas cobrem exatamente o que a lei exige, nem mais, nem menos. Portanto, ser publicano em si mesmo não é infringir nada, ou seja, ser cobrador de impostos em si mesmo não é nenhum pecado. E vemos aqui a primeira característica. Portanto, ele era um publicano, era um cobrador de imposto, e essa é a primeira característica que nós vemos aqui na Bíblia, no versículo 2 do capítulo 19. Era alguém com autoridade, alguém com poder. Segunda característica, alguém rico. Versículo 2, nós vemos que ele era rico. Ser rico ou ser pobre não é em si mesmo um pecado. O que é pecado é enriquecer de forma ilícita ou amar mais o dinheiro, ou ter amor ao dinheiro e considerar o dinheiro como um Deus. Ou como um jovem rico. Lembram-se quando Jesus se encontrou com um jovem rico? Ele era fariseu, cumpridor da lei, fazia tudo impecável, muito mais do que Zaqueu. Mas ele amava o dinheiro. Ele amava mais o dinheiro do que o interesse em servir e seguir Jesus. E por isso é que não foi salvo. E portanto aqui a questão do dinheiro convém destacar e explicar. Portanto, ele era alguém com autoridade, alguém com dinheiro. Vemos que ele era finalmente baixo, alguém de pequena estatura. No versículo 3 vemos que ele era de pequena estatura, que no grego aponta para a palavra mikros. Então é alguém baixo. E a pergunta que eu faço, será que Zaqueu era isto só? Eu vou continuar.
O povo na altura tinha uma opinião sobre Zaqueu. E agora vamos entrar no segundo nível. O que é que os outros achavam de Zaqueu? Os outros achavam de Zaqueu que está aí no versículo 7. Quando Jesus entrou na casa dele, como hóspede, eles começaram a murmurar e cochichar entre eles e dizer assim: epá, como é que é possível Jesus entrar na casa de um homem pecador? Sim, eles consideravam Zaqueu um homem pecador. O que também não é necessariamente errado, porque todos nós somos pecadores, inclusive Zaqueu. Mas a questão do pecador, a forma como eles o falaram, foi do género: como é que tu entras na casa de um homem que não quer saber talvez de Deus para nada, que só liga ao dinheiro, que é um mundano, que é um pecador, enfim, é mais nesta linha. Mais nesta linha, a palavra pecador foi mais nesta linha. E portanto, será que era tudo isto? Eu vejo aqui muita coisa na vida de Zaqueu, na história de Zaqueu, nesta passagem de Zaqueu. E eu vou começar. Mas antes queria-vos só, porque eu esqueci-me de dizer, quando falei na questão dos publicanos, ser publicano, além de não ter nenhum erro à partida, também nunca nos esqueçamos que Mateus era publicano e o Senhor foi buscá-lo. Nunca nos esqueçamos que o Senhor utilizou parábolas utilizando publicanos, nomeadamente aquela entre o publicano e o fariseu, em que no final de contas, no final do dia, o publicano foi elogiado por ser humilde. Não era tão cumpridor da lei, mas era mais humilde, estava com o coração mais partido perante Deus. E era isso que importava. E não esquecer que o Senhor foi criticado muitas vezes por comer com publicanos. Ou seja, o Senhor gostava de estar com publicanos. Gostava de ir buscar publicanos para o seu serviço. E gostava de utilizar parábolas com base em publicanos. Portanto, vamos desmistificar esta ideia dos publicanos. Fechado esse parênteses. O que é que eu vejo então em Zaqueu? Eu vejo no versículo 3 que o homem não parava. No versículo 3 que ele não podia... no versículo 4, desculpem. Ele, por ser de pequena estatura, ele não conseguia ver quem era Jesus. Então ele decide começar a correr. Correr para ver Jesus. Mas, ele chegando ao pé de uma figueira, porque a figueira brava, ou no segundo original, um sicômoro, que também produz figos, tem uns ramos mais baixos. E ele conseguia subir pelos ramos e conseguia chegar lá acima. E ele decide também, além de correr, decide subir. Vemos aqui um homem de ação. Ele procurava ver quem era Jesus. Ele corria adiante. Ele subia uma figueira. Tudo para ver Jesus. Ação. Vemos aqui um homem de ação que tinha um objetivo. Enquanto não o atingisse, ele não desistia. Isto é um exemplo para nós. Quando a pessoa tem um objetivo na cabeça, tem que o atingir. E Zaqueu era assim. Mas, vemos que ele era um homem com sede para conhecer a Deus. A sede foi o motor, foi o combustível que levou a esta ação. O que levou ele não desistir, o que levou ele correr, o que levou ele procurar, o que levou ele subir, o que levou ele querer ver, o que levou ele meter-se no meio da multidão num ambiente hostil, porque ninguém gostava dele. Ele ia para aquela confusão, com o risco de ser ali completamente apertado, porque ele era pequeno. Ele correu esses riscos todos porque ele tinha sede de Jesus. E este é o segredo. Nós nunca seremos pessoas de ação no sentido de procurar Jesus se não tivermos sede dele. E Zaqueu tinha. Só a sede de Jesus é que justificava esta procura, esta corrida, esta ação. E, portanto, ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo isso. Mas não tinha Jesus. Não tinha paz. E, portanto, esta sede foi o motor de toda a sua ação. Primeiro, então, ele era um homem de ação. Segundo, ele era um homem com sede de Jesus, que justificava o ponto inicial da sua ação. Terceiro, ele era um homem humilde. Porquê é que eu digo isto? Mas onde é que está aqui escrito, David? Está aqui subentendido. Ele queria ver Jesus. Ele não queria nada de Jesus. Uma parte daquela multidão estava no caminho para tocar, para pedir, para dizer, para obter, para ter. Certo? Nós vemos Zaqueu apenas em querer ver. O ver sem necessidade de obter nada em troca. Mas ele foi para um sítio e escolheu um sítio para ver, mas não para ser visto. Porque aquelas árvores, aqueles sicômoros, não permitiam visibilidade de quem estava de fora sobre quem estava lá dentro. Jesus sabia porque ele é omnisciente. Mas Zaqueu não era visível, teoricamente falando. E, portanto, ele queria ver, mas não queria ser visto. Ele queria ver e não queria ter nada em troca. Ele era uma pessoa humilde. Ou menos estava com um espírito humilde nesta altura. E isto é um facto inegável que temos que valorizar. E que serve de referência para nós. Mas, eu vejo aqui um homem obediente. Obediente porque Jesus, quando passa no caminho e sente que ele está lá e sabe que ele está lá, disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero pousar na tua casa. E Zaqueu fez o quê? Zaqueu desceu depressa. Apressando-se a descer, versículo 6, recebeu alegremente. Ele não só se apressou e cumpriu
Desce depressa. Ele desceu depressa da árvore, ok? Não devia ser fácil, mas pronto, ele lá se desenrascou e ainda teve este extra de receber Jesus de forma alegre. Ele obedeceu com alegria. Sem ser contrariado. Ele diz assim, epá, ó senhor, eu estou aqui no meu cantinho, eu não quero agora ter... Sabes o que é que as pessoas vão dizer? Ainda vão achar pior de mim porque estou a receber Jesus em casa, ainda vão criar mais problemas. Não. Ele aceitou de forma alegre, não levantou problemas, obedeceu sem contrariedades. Ele não colocou restrições, não colocou condições. Ele obedeceu com alegria, com prazer. Mas, eu vejo aqui um homem que depois, quando Jesus acaba de entrar na sua casa, e quando ele entra na sua casa, há aqui um shift, há aqui uma mudança. Vemos aqui um homem transformado. Acontece sempre, quando Jesus entra nos nossos corações, ele transforma-nos. Quando entra nas nossas casas, ele tem que nos transformar. E quando entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu levanta-se, sinal de que estava numa situação que não estava em pé, mas dá um ar de que não estava na posição que deveria estar. Ele levanta-se, como ganhando clarividência, como ganhando mais luz, e diz algo sensato. Resultado de um coração eventualmente transformado. Se eu fiz asneira ou defraudei alguém, eu restituo em quadriplicado. E todos os meus bens, metade dos meus bens eu vou dar a quem precisa. Isso é o resultado da visita de Jesus na sua casa. E isso é importante. Portanto, vejo aqui o homem que amava mais Jesus do que o dinheiro. Ao contrário do jovem rico. E, portanto, aquela questão da riqueza aqui deixou de ser um problema. Porque ele amava mais Jesus do que o dinheiro. Primeiro, a sua sede por Jesus levou a correr riscos. E isso foi recompensado com transformação feita na vida de Zaqueu por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Ok? Em suma, quero deixar algumas notas importantes. Primeiro, como conclusões, não julguem ninguém pelas aparências. Muitas vezes encontramos pessoas tipo Zaqueu. Achamos tudo e mais alguma coisa delas. E muitas vezes não tem nada a ver. Não julguem as pessoas pelas aparências. As pessoas julgam Zaqueu por ser baixo. Eu vejo em Zaqueu uma estatura alta, noutras coisas, que são mais importantes do que a sua estatura física. As pessoas criticavam Zaqueu por ser pecador. Mas ele tinha mais sede, mais humildade, mais obediência e com alegria do que se calhar todos os outros que estavam ali. E portanto, às vezes aquilo que parece ser não é. Nunca se esqueçam disso, ok? E podemos estar a complicar muito a vida de outras pessoas e a poder ser muito cruéis perante os outros quando criticamos injustamente outros, ok? Por isso simplesmente não julguemos, ok? Mas, Deus não fará nada na tua e na minha vida se nós não fizermos a nossa parte. Jesus não saiu do caminho. Jesus estava no seu caminho. Quem foi ter ao caminho onde Jesus estava a passar foi Zaqueu. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. E então Jesus faz a dele. Ele tinha muitos motivos para não se mexer, para não sair de casa. Um homem que era odiado, pôs-se no meio da confusão da multidão, de loucos. Mas a sede que ele tinha por Jesus era maior do que o medo que ele teria de ser maltratado. A sede de Jesus era maior. E isso, o facto de ele não ter desistido, o facto de ele não ter deixado de fazer a sua parte, levou a uma recompensa grande por parte do Senhor. Portanto, ele fez a sua parte e o Senhor fez a dele. Deus não faz nada que nós possamos fazer. Portanto, em tudo na vida, façamos o que nos compete, sabendo que Deus faz a sua parte. Ou façamos tudo como se tudo dependesse de nós, sabendo que nada depende de nós. Mas façamos a nossa parte. Terceira característica que pode servir como sumário. Quando nos regemos com humildade, Deus honra-nos. Ele queria ver, não queria ter. Ele queria ver, não queria ser visto. E Deus honrou perante toda a gente. Portanto, atuemos com humildade, porque no final de contas, no final do dia, Deus vai nos honrar. Mas, quando obedecemos com alegria, Deus transforma-nos. O segredo da transformação de Zaqueu, de ter feito aquilo tudo no final, de ter dado dinheiro a toda a gente, que revela mudança de coração, só foi conseguido por obediência com alegria. Não há transformação sem obediência. Ele só quando saiu da árvore depressa e com alegria, e recebeu Jesus com alegria, e recebeu Jesus dessa forma, é que ficou tudo preparado para que houvesse transformação. Na nossa vida não pode haver transformação se não houver obediência à palavra de Deus. E obediência com alegria, porque senão não estaremos a ser mais do que fariseus cumpridores da lei. Temos que ser obedientes com alegria. E quando o fazemos, é como se estivéssemos a juntar sol e água ao mesmo tempo a uma terra fértil. Tem que brotar alguma coisa de verde.
tem que brotar. E, portanto, aquele resultado final nesta passagem de Lucas só tinha que acontecer, porque estava tudo preparado para que isso acontecesse. Um homem com sede, um homem que buscava Deus, ao Jesus Cristo, no pior cenário possível, que fez tudo para o conseguir, que queria de uma forma humilde apenas ver, não queria nada em troca, que perante um pedido obedeceu de forma alegre, que o recebeu de forma alegre, tinha que ser transformado. E foi transformado. Que isto sirva de exemplo para nós. E que olhamos para Zaqueu daqui para a frente com outros olhos, porque Zaqueu era mais do que um homem baixo. Era muito mais do que um homem baixo. Que o Senhor nos abençoe.